Fala, meus amigos, professor Vitor Santos passando mais uma vez a gravar mais um vídeo dessa nossa série de vídeos para comentar a Lei 13964, pacote anticrime. No bloco passado, o professor comentou com vocês a alteração trazida no crime de roubo, o crime do artigo 157. Nesse nosso bloco, o professor vai comentar com vocês a alteração trazida no crime do artigo 171, que é o crime de estelionato, tá? Quando o assunto for, alteração do estelionato, é importante que você entenda que materialmente o crime não mudou. A alteração trazida foi dentro da ação penal, certo? Qual que é, professor, a ação penal, pelo menos em regra, do crime de estelionato hoje, tá? Eu digo hoje porque na data em que este vídeo está sendo gravado, o pacote anticrime não passou a ter validade ainda, tá? Então, nessa nossa data de hoje, o crime de estelionato, ele é um crime que se persegue mediante ação penal pública incondicionada, pelo menos em regra, né? Assim como o crime de furto, assim como o crime de apropriação indébita. O crime de estelionato, ele é um crime que se persegue mediante ação penal pública incondicionada, tá? Salvo aquelas situações em que a ação penal é pública condicionada do próprio artigo 182 do Código Penal, quando o crime for praticado entre cônjuges já judicialmente separados, quando o crime for praticado entre irmãos, ou quando o crime for praticado entre tio e sobrinho que coabite com a gente. Nesses casos aí, claro, se a vítima não for maior de 60 anos, certo? Então, nesses casos, do artigo 182, a ação penal passaria a ser pública, mas condicionada à representação. Acontece que com a entrada em vigor do pacote anticrime, tá? Que, repito, né? O pacote anticrime, pessoal, a Lei 13964, ela foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019, mas passará a valer no dia 23 de janeiro, né? Eu gravo esse vídeo no dia 22, então amanhã vai passar a ser, assim, a ação penal do estelionato. A ação penal que, em regra, é pública incondicionada, ela vai mudar. A regra vai ser a ação penal passar a ser pública condicionada à representação. É isso aí. No crime de estelionato, a ação penal ela mudará. Ela vai passar por uma alteração. A ação penal que hoje é pública incondicionada vai passar a ser pública, mas condicionada à representação da vítima, tá ok? Salvo em alguns casos, né, que são os 4 casos, né, as 4 situações, do artigo 171, parágrafo 5º, né, que vai passar também a alterar o artigo 171. A ação penal que hoje é pública incondicionada passará a ser pública condicionada, salvo nessas 4 hipóteses em que ela volta a ser incondicionada, tá? Quando o crime for praticado contra a administração pública, direta ou indireta. Então, quando um 171 for praticado contra a administração pública, direta ou indireta, o estelionato, ele continua sendo ação penal pública incondicionada, tá? Imagine, por exemplo, o crime de 171 praticado contra o INSS, né? O chamado estelionato previdenciário, né? Você que milita aí na Justiça Federal deve saber. No estelionato previdenciário, quando o crime, né, é o INSS, a ação penal continua incondicionada, né? Não faz sentido alguém ter que representar, porque como a vítima é administração, nesse caso a ação continuaria incondicionada. Também vai continuar sendo incondicionada a ação penal do estelionato que for praticado contra menor. O inciso 2º, parágrafo 5º diz contra criança ou adolescente, tá? Então, quando um 171 for praticado contra adolescente ou criança, continuará a ser ação penal pública incondicionada. Também continua sendo incondicionada a ação penal do crime de estelionato que for praticado contra pessoa deficiente mental e, por último, contra pessoa maior de 70 ou pessoa incapaz. Perceba, o código fala, o pacote anticrime fala, pessoa maior de 70. Então, o parâmetro não é o estatuto do idoso, hein? Não é maior de 60, é maior de 70 anos. Nesses casos, então, quando a vítima for pessoa maior de 70 anos, a ação penal continuaria a ser pública incondicionada. Lembrando que essas alterações, elas só foram inseridas, né? Essa mudança na ação penal, ela só aconteceu para o crime de estelionato, tá? Os outros crimes patrimoniais sem violência, como furto, receptação, apropriação indébita, tá? Por exemplo, tá? A ação penal, perdoe, ela continua normal. A ação penal só passará a ser pública condicionada à representação no crime de estelionato. Nos outros crimes contra o patrimônio sem violência, a ação penal permanece como está. Foi uma pequena alteração trazida pela Lei 13964, pacote anticrime, tá? Mudando aí a ação penal em regra do crime de estelionato, certo? Vou ficando por aqui, pessoal, dica rápida, precisa, para que você consiga aí entender bem qual foi a mudança, tá? Sempre pedindo encarecidamente para você, além de seguir o canal do professor, né, curtir aqui o vídeo, siga lá nas redes sociais. Aqui no YouTube é Direito com Vitor, mas lá no Instagram é @Prof. Vitor Santos. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Estamos aqui para ajudar. Forte abraço e tchau. Valeu!